aquecimento global, países como o Brasil, que dispõe de inúmeros recursos naturais e tem a agricultura como um dos principais setores da economia, podem sofrer imensos prejuízos. Temperaturas mais altas podem tornar a cultura do café, por exemplo, inviável no país. O Brasil é atualmente o maior produtor de café do mundo. As mudanças climáticas afetam também e muito as espécies animais. Há 180 milhões de anos, a tartaruga marinha desafia as transformações do planeta. Mais antiga que os dinossauros, escapou da extinção se adaptando às mudanças na Terra, mas hoje corre perigo. O risco está na pesca, na destruição do hábitat e também no aquecimento global. O sexo das tartarugas é determinado pela temperatura da areia em que os ovos são chocados. Temperaturas altas geram mais fêmeas, as baixas, mais machos. A tendência é que as tartarugas gerem um número cada vez maior de fêmeas, e isso vai gerar um desequilíbrio na população entre machos e fêmeas, que hoje é em torno de um macho para cada 3 fêmeas, e isso pode aumentar para 1 para 4, 1 para 5, e a gente não sabe como isso pode funcionar na natureza. Os recifes de corais, onde muitas tartarugas se alimentam, também estão ameaçados pelas mudanças climáticas. Estudos apontam que o aumento da temperatura do oceano afasta as pequenas algas que liberam nutrientes para os corais. Sem elas, corais do Caribe estão perdendo a cor original, ficando mais brancos, um processo que pode levar à morte. Esse tem sido o destino de vários tipos de anfíbios. A população de sapos está diminuindo no mundo todo. Os pesquisadores acreditam que um dos motivos é o calor. O cenário é ainda pior para animais que dependem do frio, como o urso polar. As plataformas de gelo que os ursos usam para caçar focas estão se formando cada vez mais tarde e derretendo mais cedo. Muitos, obrigados a fazer longas travessias a nado, não resistem e se afogam. Variações de temperatura fazem parte da história do planeta, mas o aumento muito rápido, como se observa agora, pode não dar às espécies a chance de se adaptarem. As plantas vão reagir de formas diferentes, prevê este biólogo inglês. Na Rússia e no Canadá, onde hoje faz muito frio, elas tendem a crescer e avançar para o norte, porque as condições ficam mais favoráveis. Já nas florestas tropicais, a preocupação é que o aumento da temperatura provoque secas. Se isso acontecer continuamente, espécies podem morrer de sede, diz o professor Oliver Phillips, da Universidade de Leeds. Then those trees really could suffer and we could start to see them dying as well. Na Mata Atlântica quente e úmida, uma das florestas do mundo mais ricas em biodiversidade, pouco se sabe sobre os efeitos das mudanças climáticas. Só agora, pesquisadores brasileiros e estrangeiros começam a estudar o impacto da variação da temperatura sobre as espécies. Um trabalho importante especialmente para 120 milhões de brasileiros que vivem na região de influência da floresta. 74,6. Os cientistas medem e identificam as árvores da Serra do Mar, entre Rio e São Paulo, para acompanhar o crescimento das espécies em diferentes altitudes. Os dados serão cruzados com indicadores de chuva e de temperatura da região, para que se possa prever os efeitos do aquecimento. Algumas plantas vão ter a sua fotossíntese aumentada ou diminuída pelo aumento de temperatura e da umidade, e a respiração delas também é afetada por isso. O jatobá, que leva dezenas de anos para crescer, deve ter mais dificuldade para se adaptar, alerta o coordenador do projeto. Para a araucária e o palmiteiro, se a temperatura subir 3,5 graus, as perspectivas não são nada otimistas. As áreas que hoje a gente encontra palmito não serão ambientes favoráveis à permanência dessa espécie. A araucária é mais ou menos a mesma coisa, só que as áreas que ela ocorre, por exemplo, aqui em São Paulo, certamente ela desapareceria, e as áreas no Paraná e em Santa Catarina seriam muito reduzidas, e isso viria a se somar ao fato de elas já terem sido fragmentadas pela ocupação humana, né? O impacto na agricultura brasileira também está sendo calculado. Pelas contas deste meteorologista, se a temperatura subir 3 graus, a safra de grãos, como arroz, feijão, milho e soja, vai encolher 25%. O café, mais sensível ao calor, seria o mais atingido.
Com mais 5,8 graus, o pior cenário traçado pela comunidade científica, a cultura pode migrar para países mais frios. Basicamente desaparece da cultura, né, da agricultura brasileira, porque ele perdendo 95%, desde que não se cultivem novas variedades, se produzam novas variedades, então o Brasil deixa de produzir café. Provavelmente nós vamos tomar café do Uruguai, café da Argentina, porque lá também vai sofrer um acréscimo de temperatura com uma provável condição climática de produção de culturas subtropicais ou tropicais. A Associação da Indústria do Café não acredita em queda da produção no Brasil, mas admite que é preciso aumentar a irrigação e criar variedades mais resistentes ao calor. Não dá para esperar o futuro. O cafeicultor brasileiro ele está resolvendo os problemas que o clima tem criado no momento em que eles estão surgindo. A cafeicultura brasileira tem experimentado uma evolução muito grande, mas uma das preocupações é contornar os problemas que o clima criou. Só o tempo vai dizer se as previsões dos cientistas estão corretas ou se o cenário traçado para o clima é muito catastrófico. O fato é que no campo e nos escritórios é crescente a preocupação com os efeitos do aquecimento sobre a economia. Ainda parece distante o caminho que vai unir os interesses econômicos às necessidades do planeta. Nós vamos ter um século que vai ser realmente muito difícil para a humanidade, mas eu sou otimista e acho que a humanidade não tem outra escolha senão investir em políticas de conservação de energia e de redução da emissão de gás de efeito estufa. Nós não temos escolha. Nós vamos ter um problema muito grande no semiárido, porque ele vai se tornar muito mais quente e bem mais seco. Dificilmente terá condições de manter populações numerosas, como as que existem e continuam a crescer lá. E nós temos um problema enorme que é a Amazônia, que tende a se tornar também mais seca. Nós já estamos avançando sobre a floresta num ritmo inaceitável. Por maiores que sejam as conquistas dos últimos anos, continua a ser um ritmo inaceitável, e agora a floresta vai se tornar mais seca, a Amazônia é mais quente, muito mais vulnerável a incêndios. Portanto, o risco de, ao longo desse século e do próximo, a Amazônia virar uma savana, algo como o Cerrado, é real. E nós temos que trabalhar, planejar, desde já, para evitar a perda desse bioma tão importante para o desenvolvimento brasileiro, para o Brasil e para o mundo. No próximo bloco, o perigo que vem do mar. O aquecimento do globo está provocando o aumento do nível dos oceanos e muitas cidades podem ser atingidas. Nós voltamos em 1 minuto, não saia daí.